Olá a todos vocês! Hoje vamos falar de Blade Runner, o caçador de androides, o clássico da sci-fi cyberpunk e sua crítica social ao capitalismo. Mas antes, não se esqueçam de inscrever-se no canal, curtir o nosso vídeo, compartilhar e comentar se for possível. Vamos lá? Roda a vinheta! O ano é 1982. É lançado o clássico sci-fi do subgênero cyberpunk, ou melhor dizendo, precursor do cyberpunk, Blade Runner, que recebeu aqui no Brasil o subtítulo de O Caçador de Androides. Porém, esse subtítulo ele é errôneo, pois no filme não temos androides no sentido corriqueiro do termo, robôs, androides, como filmes que fizeram sucesso, inclusive na mesma década, como Exterminador do Futuro, com Schwarzenegger. Os androides do filme, na verdade, são réplicas humanas, inclusive são chamados de replicantes. O filme teve uma longa história da produção, não vamos nos ater a esses detalhes, mas no final dos anos 70, início dos anos 80, quem assume a direção do filme é Ridley Scott, que inicialmente não queria dirigir, vinha de um sucesso de ficção científica também, chamado Alien, o Oitavo Passageiro, uma das melhores, quiçá talvez a melhor mistura de terror e ficção científica do cinema. Interessante, porque a própria ficção científica ela surge com esse flerte com o terror, né? Que é o Frankenstein, da Mary Shelley, clássico do romantismo gótico. Blade Runner, em linhas gerais, narra a história de um Blade Runner, né? Que é um caçador de replicantes. Ele é, na verdade, uma força auxiliar policial. O protagonista é Deckard, vivido pelo astro do momento, talvez um dos atores mais rentáveis comercialmente da década, Harrison Ford. A história é o seguinte, no futuro, o filme se passa em 2019, ou seja, para nós já é passado, mas o filme é de 1982. No futuro, o planeta Terra está devastado. Não há mais flora, fauna ou quase nada. Grande parte dos animais que aqui estão são réplicas também, são robôs, e grande parte da população, principalmente a classe dominante e seus penduricalhos, saem do planeta e vão viver em outros planetas, agora colônias. Uma espécie de metáfora do colonialismo. Quem fica no planeta Terra? A ralé, os desclassificados, uma massa amorfa de pessoas que não têm poder aquisitivo, que não têm interesse econômico, pessoas doentes, como é o caso do personagem Sebastian, que tem o mal de Matusalém e envelhece muito rápido, essa decrepitude acelerada impede que ele vá. Mas claro, fica algumas pessoas também produtivas, pessoas para controle social, como é o caso dos Blade Runners, e alguns elementos da classe dominante, como é o caso de um personagem central na obra, apesar de aparecer muito pouco, que é Tyrell, que é dono da empresa do mesmo nome. É essa empresa que é fabricante dos replicantes, réplicas humanas, fruto da engenharia genética, que servem para serem explorados economicamente. São uma espécie de novos escravos. No filme, esses replicantes eles trabalham nas colônias, nos outros planetas, e são proibidos de retornar à Terra, podendo pagar com a própria vida. São caçados pela força auxiliar policial, que dá nome ao título do filme. Além disso, há uma nova série de replicantes chamados Nexus 6. Eles só vivem 4 anos, pois adquirem sentimentos de revolta, de contestação. Devido a isso, há um mecanismo biológico
que faz com que eles vivam apenas 4 anos. Depois disso, morrem. Isso leva a um fundo existencialista para a obra, um questionamento do que é a vida, se existe sentido para a vida. Além disso, há uma crítica embutida muito grande sobre a questão da relatividade dos produtos, do tempo dos produtos. A periodicidade ela é muito rápida. O filme ele acompanha uma realidade que nasce a partir dos anos 70 com a mudança de regime de acumulação de fordista para toyotista, onde o giro das mercadorias tem que ser cada vez mais rápido, o perecimento delas deve ser cada vez mais rápido, a durabilidade das mercadorias é de um tempo cada vez mínimo. Por quê? Porque estamos numa crise do capitalismo, que vem se arrastando dos anos 60, dos anos 70, tem a gota d'água, a crise do petróleo de 1973, e quando chegamos na década de 80, a década perdida, temos uma recessão muito grande, inflação, desemprego, o caos. E essa questão dos replicantes, ela é coerente com esse momento socioeconômico que vivíamos. E, de certa parte, vamos viver depois também, porque a crise ela é cíclica no capitalismo e vai continuar, como nós ainda estamos saboreando um gosto amargo da crise de 2008, e que é intensificada, acelerada e também condicionada pela pandemia do Covid-19. Na história, o personagem Deckard, ele tem como missão perseguir, localizar e aposentar, que é o termo que eles utilizam no filme, mas na verdade é exterminar 4 replicantes que fugiram rumo ao planeta Terra. Esses replicantes são liderados pelo Roy, vivido pelo ator Rutger Hauer. E eles estão atrás do seu criador, de Deus, de Tyrell. No meio desse caminho, dessa jornada, Deckard acaba conhecendo a sobrinha de Tyrell na empresa onde ela trabalha, da família. E essa sobrinha, na verdade, ela é uma replicante também, a gente acaba descobrindo essa história. É a personagem Rachel, vivida pela Shen Yang, e acaba sendo um par romântico. E um dos motivos de fazer com que Deckard comece a repensar a sua vida e a repensar a sua forma de trabalho, principalmente a questão de exterminar os replicantes. No filme, isso é muito interessante, e essa jornada do herói ou do anti-herói, ela vai terminar com o embate final entre o Blade Runner, vivido pelo Ford, e o personagem do Hauer, o replicante Roy. O filme ele é um grande apanhado do capitalismo nos anos 80. Ele vai mostrar, por exemplo, a questão do consumismo desenfreado, metaforizado na publicidade. O filme é repleto de propagandas, publicidade, painéis eletrônicos cheios de neon. A questão da dominação do mundo empresarial, que inclusive condiciona ao próprio funcionamento do Estado, um Estado mínimo para o social, mas máximo para a repressão dos consumidores falhos, como diria Bauman, dos desclassificados, da pobreza e de todos aqueles que colocam a ordem em perigo. Blade Runner ele é precursor da literatura cyberpunk, que tem sua primeira obra no livro Neuromancer, do Gibson, e obviamente do cinema cyberpunk, que tem o seu filme mais famoso, Matrix, que é influenciado inclusive pelo Neuromancer, obra que traz pela primeira vez o termo Matrix. O que é o cyberpunk? O cyberpunk é um subgênero da ficção científica que tem um lema: alta tecnologia e baixa qualidade de vida. Então todo um progresso tecnológico, de técnica, robotização, internet, colonização de outros planetas, mas uma baixa qualidade de vida, destruição do meio ambiente, aumento da pobreza, aumento da miséria, aumento da solidão. Os seres humanos no filme Blade Runner são extremamente solitários, apáticos. O Deckard é um personagem todo blasé, sem
sem características que poderíamos definir como alegre, comunicativo. É uma pessoa extremamente solitária. As pessoas com espírito mais sociável são os replicantes na obra. Outra questão muito interessante na obra, e que talvez seja a espinha dorsal, além do caráter melancólico, tristonho, que é próprio do cyberpunk. Cyberpunk são obras tristes, são obras distópicas, onde o futuro da humanidade mostra que nada deu certo, que o capitalismo não deu certo, que essa ideia de progresso é uma grande balela, uma grande bobagem, uma grande mentira ideológica. É a questão da super, hiper, mega exploração do trabalho, representada não por uma classe proletária, como diria Marx, ou subproletária, miserável, mas por uma nova classe social, um grupo, digamos assim, que tem características genéticas próprias, que foram fabricados para serem explorados, para serem garotas de programa, para serem trabalhadores braçais, que são os replicantes. A obra é de uma melancolia tremenda e que é intensificada e aflorada com a trilha sonora bárbara feita por Vangelis, aquele que fez a trilha sonora de Carruagens de Fogo. Lembra-se das corridas de São Silvestre? E a música que tocava é dele. Lembra-se daquele pop rock um pouco brega, Aphrodite Scheidel? Pois bem, Vangelis é essa pessoa. Inclusive, a trilha sonora, o tema de amor do filme, tocava muito dos anos 80 e 90 em propagandas de motel na Rede Bandeirantes. Blade Runner, o caçador de androides, foi um fracasso de bilheteria em 1982. E é a versão de cinema. Por que é a versão de cinema? Existem outras versões. Cerca de 6 ou 7 versões. Para mim, na verdade, existem apenas 3. Essa versão, que cortou algumas cenas chaves, como é a questão da cena do unicórnio, que ela é importantíssimo, o sonho do Deckard com o unicórnio, que vai levantar a hipótese no final do filme, quando ele acha um origami de unicórnio, sobre se ele também é um replicante ou não. Hoje já sabemos se ele é ou não, inclusive o Ridley Scott comentou a respeito, publicidade sobre o assunto. Na época, o ator Harrison Ford, na época das filmagens, foi contra essa ideia do protagonista ser um replicante. Na obra que dá origem ao filme, escrita por Philip K. Dick, não existe essa possibilidade. O Deckard não é um replicante. Já no filme, sim, abre para a possibilidade dele ser um replicante. O filme foi um fracasso de bilheteria. Ele tem alguns cortes, algumas cenas importantes. Tem uma narração em off, igual aquelas dos filmes noir dos anos 40 e 50. Interessante porque o próprio Blade Runner ele é muito influenciado pelo noir. O protagonista, o Deckard, ele usa um roupão como aqueles detetives dos anos 40, 50. Há todo um ar soturno, melancólico, chuvoso, como nos filmes noir. Ele influencia, só que com a pegada mais moderna, punk também. O visual dos replicantes é um visual punk. Inclusive daí o nome, né? Cyberpunk, que é a junção do mundo virtual, do mundo cyber com o mundo punk, com a questão da contestação contra o sistema. Na década de 90 é achado uma cópia sem essa narração em off, com algumas cenas que não haviam sido cortadas e sem o final meloso, que é um final feliz, todo ensolarado e que utiliza esse recorte de cenas do filme iluminado. É a versão do diretor que vai ser lançada nos anos 90 e em 2007 é lançada uma terceira versão chamada Final Cut, que é praticamente a versão do diretor, mas com melhoramentos técnicos, como a questão da refilmagem da cena da morte de uma das replicantes, a Zora, que é perseguida e exterminada pelo Deckard no filme. Blade Runner é, sem dúvida alguma, um dos melhores filmes de ficção científica e uma das melhores obras cinematográficas da história do cinema. É um filme de uma crítica social ferrenha e ácida ao capitalismo, apesar de não trazer soluções e ter um final extremamente pessimista e individualista, que não traz a possibilidade de vencermos essa sociedade capitalista que nos dilacera, que acaba com o meio ambiente, que acaba com as relações sociais mais amistosas, que joga todo o peso, toda a culpa em cima dos indivíduos,
que nos torna cada dia mais solitários, tristonhos, explorados, dominados, sem esperança. Então, fica a dica, assistam o filme, se puderem, leiam o livro também, que tem uma história um pouco diferente, e reflitam bem essas questões indigestas e não mergulhem nas águas turvas do senso comum. E até a próxima.